E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Fala, pessoal, essa semana foi pesada, né? Do tipo que a gente acorda e sente um peso no peito, como se o mundo tivesse ficado mais cinza. Perdemos duas almas boas de formas tão brutais que é difícil até respirar direito. Charlie Kirk, aquele cara que lutava por ideias fortes nos Estados Unidos, foi baleado e morto num evento que era para ser só conversa e inspiração. E Irina Zarutska, uma jovem ucraniana que veio para cá fugindo da guerra, esfaqueada num trem simples, como se a vida dela não valesse nada. E para completar, aqui no Brasil, o ministro Luiz Fux, que só fez o trabalho dele com honestidade, recebendo ameaças feias por causa de um voto num julgamento importante. É como se o ar estivesse mais frio, mais vazio. A gente olha para o noticiário e vê dor, ódio e silêncio, onde devia ter solidariedade. Vou contar um pouco sobre cada um, de forma simples, para a gente lembrar quem eles eram, o que aconteceu e por que isso dói tanto. Não é para julgar, é para lamentar, para chorar junto se precisar. E no fim, vou ligar isso tudo a uma palavra da Bíblia que fala de um tempo assim, quando o amor vai esfriando no coração das pessoas. Vamos devagar, porque dói, mas a gente precisa falar. Primeiro, Charlie Kirk. Charlie tinha só 31 anos, mas parecia que carregava o fogo de uma geração inteira. Nascido em Illinois, nos Estados Unidos, ele cresceu num tempo de mudanças loucas, guerras culturais, debates sobre liberdade, família e o que significa ser americano de verdade. Aos 18, já fundou o Turning Point USA, um grupo que ajudava estudantes conservadores a se expressarem nas universidades, onde muita gente calava vozes diferentes. Charlie não era perfeito, longe disso, mas era autêntico e simples. Ele brigava por ideias fortes como defender a vida desde a concepção, a liberdade de expressão e valores tradicionais. Mas o que mais tocava era como ele falava com os jovens, simples, direto, como um irmão mais velho dizendo: "Ei, você importa, lute pelo que acredita." Ele viajou o país todo, palestrando em colégios, faculdades, eventos lotados. No dia 10 de setembro, estava na Utah Valley University, num encontro normal do Turning Point. Falava sobre esperança para o futuro, sobre como a juventude podia mudar o mundo para melhor. De repente, tiros. Um jovem chamado Tyler Robinson, que a polícia pegou depois de uma caçada, acabou com tudo num instante. Charlie caiu ali, no palco, cercado de gente que o admirava. A esposa dele, Erica, falou depois com a voz embargada, agradecendo aos socorristas e até o presidente Trump, que ligou para dar apoio. Mas o que fica é o vazio. Um homem que sonhava em unir pessoas, silenciado por ódio puro. Um homem que jamais atirou em alguém ou sequer deu um tapa em alguém. Sua luta, sua verdade, seu embate se baseava em palavras, sempre ditas de forma respeitosa, sem gritos. Charlie representava aquela faísca de otimismo em meio ao caos. Ele postava no X, no YouTube, incentivando debates honestos, sem medo de errar. Agora, o mundo perdeu isso. Imagina os jovens que o viam como herói acordando sem ele. Dói pensar nas noites em que ele deve ter orado por forças, sabendo que suas ideias irritavam tanta gente. Descanse em paz, Charlie. Você plantou sementes que vão crescer, mesmo na dor. Seu legado não foi em vão. Agora, Irina Zarutska. Meu Deus, que tristeza mais funda. Ela tinha só 23 anos, uma menina cheia de sonhos, que a guerra no seu país natal, a Ucrânia, quase apagou. Irina fugiu da invasão russa em 2022, deixando família, casa, tudo para trás. Veio para os Estados Unidos como refugiada, buscando o que a gente chama de sonho americano, um lugar seguro para estudar, trabalhar e recomeçar. Ela se instalou em Charlotte, na Carolina do Norte, e postava no Instagram fotos simples, sorrindo com amigos novos, experimentando comida local, sonhando com uma vida normal. "Eu quero construir algo aqui", ela escreveu em junho, num post que partiu meu coração agora.
No dia 22 de agosto, faz pouco mais de um mês, mas parece que foi ontem, Irina pegou um trem leve na estação East/West Boulevard, voltando para casa, depois de um dia comum. Um homem chamado De Carlos Brown, que a polícia diz que estava num surto aleatório de violência, a esfaqueou sem motivo algum, senhor. Ela lutou, mas caiu ali, no chão frio do trem, sangrando enquanto passageiros pareciam não ter reação. Os paramédicos chegaram relativamente rápido, mas não adiantou. Irina se foi, deixando um buraco enorme na família que ainda luta na Ucrânia e nos amigos que a acolheram aqui. Irina era o rosto de milhões de refugiados que fogem da morte para encontrar mais morte. Ela veio para cá para escapar de bombas e destruição e encontrou um ato brutal de rua, daqueles que acontecem em qualquer lugar, mas que machucam mais quando é alguém inocente assim. Ela estudava inglês, trabalhava em empregos simples, sonhava em ser enfermeira ou algo que ajudasse os outros. Postava sobre gratidão, obrigada por me dar uma chance. Agora sua mãe, do outro lado do oceano, chora sem poder abraçá-la. Que injustiça! Uma jovem que só queria viver, ceifada num instante. Irina, sua luz era pequena, mas iluminava quem via. Descanse nos braços de paz que você tanto merecia. O mundo é pior sem você. Mas o que mais aperta o peito nessa semana não é só a perda, é o que vem depois. Pessoas do Brasil e no exterior comemorando a morte de Charlie. Inexplicável, né? Como alguém pode dançar em cima de um túmulo? No X, no TikTok, vi posts tipo Bon Riddance, boa viagem, como se ele fosse um monstro. Aqui no Brasil, grupos de esquerda radical que odiavam as ideias conservadoras dele compartilharam memes zombando, dizendo que o mundo ficou mais limpo. No exterior, liberais americanos e ativistas progressistas postaram risadas, chamando ele de fascista que merecia isso. Por quê? Charlie brigava por causas que dividiam, anti-aborto, defesa da família tradicional, crítica ao woke. Ele irritava muita gente, sim, mas era um debatedor, não um criminoso. Comemorar uma execução brutal, isso não é vitória, é veneno no coração. Imagina a família dele lendo isso, Érica enxugando lágrimas enquanto vê ódio online. No Brasil, onde a polarização já é fogo, isso ecoa como um tapa. Se você pensa diferente, sua morte é festa. É inexplicável porque, no fundo, a gente sabe que toda vida vale algo. Mas o ódio cega. Dói ver isso porque mostra como a gente está perdendo o humano um no outro. E para fechar o ciclo de dor dessa semana, as ameaças ao ministro Luiz Fux. Aqui no Brasil, no dia 10 de setembro, o Supremo Tribunal Federal julgava uma trama pesada, um suposto plano golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Fux, que é um juiz respeitado, conhecido por votos firmes, mas justos, se levantou para dar o dele. Ele votou pela absolvição de Bolsonaro em 5 crimes específicos, não por amizade, mas por falta de provas claras, explicando tudo com palavras simples e lógicas, como um professor paciente. Não podemos condenar sem base sólida, ele disse, articulando cada argumento com calma, respeitando a lei acima de tudo. Mas o que veio depois? Ameaças. Redes sociais explodiram com posts raivosos, traidores morrem, Fux é cúmplice do golpe, gente chamando ele de vendido e prometendo violência. Por quê? Porque o voto dele, mesmo pela absolvição em partes, quebrou o placar total de 4-1 pela condenação geral, e isso irritou os que queriam punição total. Fux, que já enfrentou pressões em outros casos, como os da Lava Jato, agora vive com escolta reforçada, família preocupada. Ele é um homem de família, católico devoto, que vê a justiça como serviço, não como vingança. Ameaças assim não são só palavras, elas aterrorizam, fazem o juiz duvidar se vale a pena continuar. Dói porque, num país que precisa de lei para cicatrizar feridas, o ódio vira faca nas costas de quem tenta equilibrar. Agora, juntando esses três, a morte brutal de Charlie, o fim triste de Irina e a sombra sobre Fux, a gente vê um padrão que gela a alma. É como a Bíblia visa em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus falando dos tempos finais, quando o mal cresce tanto que o coração das pessoas endurece.
O amor, que é o que nos une, vai ficando frio, seco, como um rio sem água. Pensa, Charlie foi morto por ideias que ele defendia com paixão, mas o ódio o calou. Irina, uma refugiada inocente, caiu vítima de uma violência sem sentido, num mundo que esquece a compaixão para os fracos. E Fuchs, só por julgar com honestidade, vira alvo de fúria cega. São pedaços de um mesmo quebra-cabeça. A iniquidade, o mal, a injustiça se espalhando como fogo e o amor esfriando. No lugar de luto por Charlie, comemoração. No lugar de proteção para Irina, indiferença. No lugar de respeito por Fuchs, ameaças. É inexplicável, mas real. A Bíblia não diz isso para assustar, mas para alertar. Nesses dias, a gente precisa escolher aquecer o coração, não deixar ele gelar. Lembra do contexto todo. Charlie lutava por um mundo mais justo para os que ele via como oprimidos pela cultura moderna. Irina representava a esperança de quem foge do inferno para um paraíso que nem sempre é. Fuchs, com seu voto articulado, tentava manter a balança da lei reta, mesmo sob pressão. 3 histórias diferentes, mas unidas pelo mesmo frio, o amor que esfria quando o ódio vence. Jesus continua o verso dizendo que quem aguentar até o fim será salvo. Talvez seja isso, aguentar, chorar junto, orar pelos que perdemos e lutar para não deixar o coração endurecer. Essa semana sombria nos lembra que o mundo está doente, mas a gente pode ser o remédio. Chore por Charlie, que inspirou tantos jovens. Chore por Irina, que só queria uma chance. Ore por Fuchs, que carrega o peso da nação. E pergunte a si mesmo, como eu posso aquecer um pouquinho esse frio? Nos comentários, divide aí, o que te tocou mais nessa história toda? Vamos conversar, vamos nos apoiar. Descanse em paz, Charlie e Irina, e que Deus proteja os que ainda lutam, como Fuchs. Que Deus proteja nós todos. Até a próxima, com mais luz espero.